Fiagro da Quineia tem o maior crescimento patrimonial nos últimos 12 meses. Seja bem-vindo ao canal Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e você vai ver hoje sobre fundos de investimentos do agronegócio para que você cresça as suas possibilidades de investimento. Bora lá? Vem comigo. Antes da gente começar, eu preciso te pedir um favor. Preciso que você deixe like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo. E comente aqui abaixo. Você já investe no agronegócio ou está perdendo o seu tempo, tá? Para a gente entender os fundos de investimentos do agronegócio, chamados FIAGROS, a gente precisa fazer uma comparação entre os fundos imobiliários. É praticamente quase a mesma coisa, até mesmo perante a legislação. A legislação deles são bem similares, está um praticamente ali inserido dentro do outro. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, você investe em fundos de tijolos, ou seja, imóveis reais, ou fundos de dívidas, chamados de CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Nos FIAGROS, você investe em CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou em imóveis físicos relacionados ao agronegócio também. Entendeu direitinho? A distribuição de dividendos é similar, a legislação é similar, só muda o tipo de ativo em que você está investindo. E olha só, segundo o levantamento do Clube FI, ele destaca que o Fiagro da Quineia tem o maior crescimento patrimonial nos últimos 12 meses e ainda traz outros 5 fundos imobiliários de maior crescimento para a gente fazer a comparação, tá bom? Então, vamos entender ali esse crescimento do KNCA segundo o Clube FI, tá? Ele teve um crescimento aí exponencial de 2022 para 2023, de 817 milhões, passou-se para 2 bilhões de reais o seu patrimônio. Isso segundo algumas emissões de cotas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. 155% foi o crescimento maior do que o segundo colocado, o Vegia. Vamos ver a classificação entre eles? Olha só, a gente tem aí o KNCA, o Vegia, o Rura 11 da Itaú, o RZAG da Risa Agro e o CPPR da Capitânia. Veja bem, o valor patrimonial de julho de 2022 do KNCA era de 817 milhões. Para julho de 2023, pulou para 2 bilhões e 88 milhões. Olha só, o segundo colocado, que já é o Vegia, tinha 337 milhões, passou-se para 822 milhões, não chega nem perto. Então, vamos entender melhor o que é esse KNCA, o que está implícito ali. Vamos descobrir como que esse fundo trabalha e por que ele está tão rentável no seu valor patrimonial, tá bom? O crescimento do KNCA se dá devido à sua quarta emissão, que está terminando agora, das cotas, né? E a estruturação quer dizer que essa emissão a mais das cotas não irá prejudicar a diversificação e a construção saudável dos fundos segundo a gestora, tá bom? Então ali ele fala explicitamente estruturação saudável sem eventos negativos. Então é um tipo de gestão ativa que o fundo vem passando pela sua gestora. Também a gente observa que ele tem uma clientela muito sólida. Olha só, os clientes são Klabin, Raizen, Frigol, Minerva Foods e a Cetra. São todos clientes que são muito saudáveis financeiramente. Quem entende aí dos investimentos sabe que essas são boas empresas, até mesmo para se investir, para ter capital e tudo mais. E a alocação dos ativos do KNCA está da seguinte maneira, olha só, ele tem 68,2% em CRAs, nos Certificados de Recebíveis Agrícolas, e tem 29,3% alocado em LCI. O restante ali, 2,5%, está como reserva de caixa também. A gente observa a distribuição dos dividendos do KNCA em linha entre R$1, R$1,10, 90 centavos. Então ele vai nessa margem ondulatória com o passar dos anos e a gente observa que o gestor disse que a menor rentabilidade dos proventos são devido a esse episódio da deflação de 2 meses atrás. Então há um gap aí de mais ou menos 1 mês, 45 dias até 60 dias de quando há deflação, o fundo sofre. Mas esse é um momento transitório, o fundo vem trabalhando na sua carteira para que isso não ocorra diversas vezes. Então ele faz esse manejo para que a intenção é que os dividendos sejam mais constantes aí e equilibrados. Isso é muito bom para a gente que investe para a construção de uma carteira
de dividendos para uma carteira de aposentadoria. Olha só, esse fundo hoje está com 2,15 bilhões. O valor da cota é R$ 103,51, porém ele está sendo negociado com o ágio, ou seja, um pouquinho mais caro do que ele deveria valer, R$ 107,21. Ele tem 40 mil cotistas e a rentabilidade dele prevê CDI mais 5,44 ou IPCA mais 7,99. O interessante desse fundo também é que ele tem 2,45 milhões em liquidez diária, ou seja, uma negociação muito alta para um fundo de investimento do agronegócio, ou seja, é fácil de comprar e de vender várias cotas aí, você não fica meio que dependente do fundo e a movimentação dos valores dentro do fundo não altera muito o valor da sua cota ali todos os dias, se fosse um fundo com menos liquidez também. A gente observa que se você procura um fundo que é diversificado em toda a região do Brasil, o KNCA vai te atender, porque olha só que ele atende em todo o território nacional praticamente, ele vem ali de 27% em açúcar e etanol, produção de insumos vai para 13%, proteína animal 6%, celulose 5,6%, indústria alimentícia também 5,4%, e o seu indexador ali é 77,3% aliado ao CDI, 2,5% à Selic e 20,2% ao IPCA. Então, a gente observa que ele tem um portfólio aí bem diversificado, tanto por regiões, tanto por indexadores também de valor, certo? E só para a gente trazer um cenário aqui atual de que está acontecendo lá no portfólio do fundo, ele traz para a gente que para a produção do agronegócio de açúcar e etanol, esse ano a variação positiva dos produtos. A gente tem os preços favoráveis e alta produção. Isso fez com que acontecesse a segunda maior safra da história da produção de açúcar. E também o etanol segue ali mais linear também, não tanto elevado, porque a Petrobras segurou um pouco os preços da gasolina e isso desincentivou um pouco o consumo do etanol aqui no Brasil, mas o açúcar segue ali a todo vapor. Soja, milho e trigo, como é que tá? A gente tem aqui os maiores estoques já acumulados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e a maior produção dos Estados Unidos diminuiu um pouco a questão das exportações. Mas no Brasil a gente está no 17º ano consecutivo de crescimento e esse crescimento ele vem aliado com a redução de custos também. Então observa que o investimento no agronegócio ele tem se tornado cada vez mais interessante e ele vem evoluindo com o passar dos anos, ou seja, reduzindo os custos, melhorando os estoques, as produções, melhorando os investimentos, as taxas, tudo isso faz com que fique muito mais atrativo você ser investidor de um Fiagro, tá certo? Então olha só, trouxe aqui para a gente ver basicamente alguns devedores. A gente tem a Cocal, a gente tem a Raízen, que ela é AAA no seu rating, né? Ou seja, ela é um bom pagador das dívidas ali que ela faz nos CRAs. A gente tem outros também, como a Klabin, por exemplo, que é uma excelente empresa que vem trazendo lucro após lucros aí trimestres a trimestres. Também tem o seu rating AAA. A gente tem a Eldorado Brasil também com o AA+. A gente tem outra também que é a Frigol, a gente tem a Minerva Foods, todos são clientes deste Fiagro, né? Eles tomam a dívida desse Fiagro e vão ali pagando todo mês e o fundo distribui para os seus cotistas. Então são bons ali negociadores. E por fim aqui, claro que lá no portfólio do fundo existem vários outros clientes, tá? Eu trouxe os principais, que é da agropecuária da Chia também, que é o principal produtor de maçã do Brasil. Chega de 75% da produção para consumo interno nosso aqui também, que é um bom pagador aí das dívidas dos CRAs do fundo da Quineia. Então você entendeu basicamente como que funciona? Esse fundo, você investe no Fiagro, ou seja, no fundo de investimento do agronegócio, você está investindo neste específico KNCA em dívidas de CRA, certificados de recebíveis agrícolas, e faz o financiamento do agronegócio para essas empresas. Essas empresas vão pagando recorrentemente o fundo com esse dinheiro que ela recebe, faz a distribuição para todos os cotistas, entendeu? Então vamos comparar aqui os 5 fundos de investimento do agronegócio. A gente tem o KNCA, o VG, Rura, RZAG e o CPTR. O preço deles, KNCA 105, ele está com yield de 14,88 e um PVP de 1,03.
Observe sim, eu não vou falar todos aqui para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu quero que você preste atenção na tela para o seguinte. Olha só, quando o fundo está num valor justo, ele tem esse P/VP, que é o quê? O preço sobre o valor patrimonial da cota. Então, é o preço que ele vale pelo valor que está sendo negociado. Então, quando está 1.0, ou seja, você está pagando aquilo que o fundo está valendo. Vamos dar um exemplo aqui do VGIA, que custa R$ 9,58 a cota, o preço justo dele é esse mesmo. Agora, um fundo que já está com um pequeníssimo desconto, está com P sobre VP de 0,99, é o CPTR, que está custando R$ 96,62. Tem um yield de 17,47%. Observe que o dividend yield desses 5 Fiagros são relativamente altos, né? Então, parece ser interessante o investimento aí para a gente ter uns bons dividendos. Então, observe, toda vez que o P sobre VP for menor do que 1.0, quer dizer que o fundo está com desconto. Toda vez que o P sobre VP for maior do que 1.0, o fundo está com ágio, ou seja, ele está cobrando mais caro do que ele realmente vale. Ele está sendo negociado com um valor um pouquinho assim, tá bom? Se a gente fosse comprar uma cota de cada fundo, eu vou falar assim, não quero investir só no KNCA, quero investir em todos os fundos aqui desses top 5. Como que eu faria? Olha só, para você comprar uma cota de cada fundo desse, você gastaria R$ 232. R$ 105,54 por KNCA, R$ 9,58 por VGIA, o RURA R$ 10,46, o RZAG R$ 9,91 e o CPTR R$ 96,62. Observe que existem fundos que você investe com menos de R$10, por isso que é o intuito do canal Investidor Classe Média te mostrar esses investimentos de fácil acesso para você que pode investir R$100, 200, 300 por mês. Então com 230 você já investe em toda a cadeia do agronegócio. Veja bem, vamos ver quanto de dividendo a gente receberia de uma cota de cada um desses fundos? A gente receberia R$ 2,69. Isso dá uma rentabilidade, sempre preste atenção na rentabilidade, de 1,15% ao mês, que soma 13,8 percentuais ao ano, nos 12 meses, que esse fundo tende a te pagar só por dividendos, sem levar em consideração a valorização da cota, que tende agora, com a inflação mais baixa, as cotas se valorizarem, tá bom? Então, cada Fiagro daqueles que eu disse paga um título de dividendo, um valor. Então, o que você vai fazer? Similar ao que eu fiz com o KNCA, você faz com os outros Fiagros. Você entra no site Investidor 10 ou Status Invest, digita o TIG. Vou ver o VGIA, de lá VGIA 11, e vai aparecer todos o prospecto. Você vai conseguir analisar no que o fundo investe, qual que é a carteira de clientes desse fundo, quais são os setores que ele mais está exposto, se ele está exposto regional ou não, se ele é multissetorial ou não, se ele investe em uma cadeia específica ou não, qual que é o indexador, é CDI, é IPCA, né? Então tudo isso você consegue estudando cada fundo. Espero que você tenha entendido o que o KNCA faz e por que ele vem crescendo tanto assim, se tornando cada vez mais famoso. Mais uma vez te peço, deixa o like, se inscreva, toca no sininho para receber mais vídeo, comente aqui embaixo. Você investe no KNCA ou você investiria no KNCA? A gente se vê quando? No próximo vídeo.